Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Esse é o último vídeo do ano. Isso quer dizer que é o último vídeo do ano, mano? Eu acho que vai ser o último, ou então o primeiro vídeo do ano de 2025, mas é o vídeo que fecha o ciclo 2024 do canal. Queria agradecer muito a presença de vocês, fico feliz sempre de estar conversando com vocês. Esse ano o canal oscilou um pouquinho por conta de obrigações e responsabilidades junto à minha loja, e a gente tem que estar sempre tomando alguns cuidados, modificações de cenários, e aí a gente passa também a integrar esse processo também de modificar objetivos e planos dentro da loja. Então isso tem me consumido tempo, mas isso é fato. Ainda bem que eu tenho algo para poder pensar para crescer, né? E outro local que eu gosto muito é esse aqui. Por causa daquele ali, a gente vai tocando esse aqui. E eu queria estar agradecendo muito ao pessoal que que me dá livros, né? A Marta, o Rui, o Robson e a Karen. Aqui também tem uns livros presenteados a mim pelos meus 3 filhos, no dia dos pais, não, no dia do meu aniversário. Belíssimo. O filho sabe como é que o pai gosta das coisas, né? E eles já acertaram em cheio. Eu vou estar falando com vocês sobre os livros que eu tendo a ler em 2025. Eles não vão seguir aqui de forma cronológica, como eu vou estar mostrando as apresentações, tá? Não necessariamente o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês vai ser o primeiro livro que eu estarei falando, mas são livros que têm algumas questões interessantes, livros que eu ganhei de presente, livros que eu ainda não li, que foram indicados, e que outros livros que eu li no passado, vi inclusive filmes e me deu vontade de retornar. Tem até um livrinho ligado à questão da geopolítica, porém, penso eu, tem que fazer com cuidado, que isso aí já me atrapalhou a beça no canal. Bom, a primeira obra que eu pretendo mostrar a vocês, e não necessariamente ler, Ken Follett, o pedreiro da literatura, né? Porque ele só faz tijolo. Nunca vi um cara gostar tanto de tijolo. Ele foi indicado a mim pelo meu irmão André. Essa obra é maravilhosa, é a obra da Rocco, uma edição da Rocco muito legal. O livro foi escrito em 1989 e, ao que dizem, ele começa a sair daquela esfera da literatura de suspense e cai aqui para a literatura épica medieval. Quero muito ler, não conheço a história, e eu quero estar muito ligado nesse processo todo. A narrativa, como falam, do Ken Follett, ela é uma narrativa bem estudada, com personagens bastante complicados, mas que ele consegue destrinchar por um conhecimento histórico daquilo que ele escreve. Então eu vou estar lendo esta taroba. Meu irmão já me deu outros livros do Ken Follett, dos quais eu ainda não os li. Boa parte deles são da Arqueiro, né? Então eu tenho aqui A Eternidade por um Fio, Inverno do Mundo, A Queda do Gigante e Coluna de Fogo. Isso tudo meu irmão leu e meu irmão André me deu, e eu agora vou aproveitar. Então, Ken Follett, um livrão. Rapaz, tem um filólogo italiano, infelizmente já falecido. Você vai conhecer esse livro talvez por conta do cinema, que deu ao nosso querido Sean Connery, falecido Sean Connery, um dos maiores personagens que ele fez, um frade sherlockiano, e uma obra sensacional do nosso querido Umberto Eco. Eu tenho essa edição da Record, é uma edição belíssima, foi uma edição comemorativa, gosto muito dela. E a grande questão são as mortes que acontecem num convento, mortes essas que precisam ser investigadas por este frade e um auxiliar. Eu não vou muito à frente porque nesse livro, na vez que eu li,
já faz muito tempo, e eu li por conta do cinema, eu não tinha muito contato com Umberto Eco. E aí sim, por conta do livro, fica claro de como ele trabalha a semiologia, processos filosóficos dele, como ele consegue encaixar algo que tem muito mais a ver com romance policial do que propriamente um romance épico, e o suspense que está em todo o meandro da obra, né? Posso garantir a vocês que o filme é extraordinário e, pasmem, o livro é melhor ainda. Por ser um semiólogo, é óbvio que ele vai trazer a trama, vários símbolos, vários estratagemas. Outro dia um cara falou para mim, não, aquele livro do Umberto Eco, ele o Nome da Rosa, eu pensei que fosse do Dan Brown, meu irmão. Dan Brown, eita, não gosto do Dan Brown, não. Vai lá, vale a pena, pode ler Dan Brown também, mas Umberto Eco está muito além disso. Também pretendo trazer aqui o livro dele, A História da Beleza, um livro maravilhoso, que eu quase não vejo as pessoas falarem sobre esse livro. Talvez é porque não dê curtição, não dê clicagem, não dê... Mas o que vale é a gente falar de coisas boas que ficam aí dentro do né, do YouTube. Né? Uma outra obra que já existe desde 1957, 58, salvo engano, de um gigante da literatura da fantasia, que a minha visão perdeu para a obra Fundação de Isaac Asimov, mas eu não gosto desses concursos, qual é o melhor livro, qual foi a melhor saga, mas porque na minha visão O Senhor dos Anéis para mim foi a grande obra de fantasia e ficção que esse mundo criou. Mas ainda assim respeito, tanto que eu tenho Fundação e eu gosto também. Mas esse livro é interessante. Essa é uma coleção de 12 livros, eu tenho 5 deles, que a HarperCollins está trazendo a história da Terra-média. Esse livro, essa obra, ela é originária dos escritos e os pergaminhos do Tolkien, e não fosse o seu filho Christopher Tolkien, talvez isso não tivesse nos chegado em mãos. E ele faz um relato muito interessante, como se fosse um estudo antropológico, cultural e quase que arqueológico de todo o legendário, de toda a saga que nós conhecemos emblematicamente como O Senhor dos Anéis, mas que tem tantas outras histórias ingressas a ela, como Silmarillion, Beren e Lúthien, A Queda de Gondor e por aí vai. Então, vou tentar, dentro do possível, estar pincelando principalmente, pelo menos, o primeiro livro, o livro dos Contos Perdidos, tá certo? Nós estamos falando de gênios, né? Uma outra obra, essa para mim tem um tocante emocional, tem um tocante de agradecimento. Meus filhos me presentearam este livrão aqui, na verdade esse box aqui no meu aniversário. Todos os contos românticos e contos consagrados de Machado de Assis, e eu vou estar lendo dentro dessa coleção enorme que meus filhos me deram. Helena, que tem um pouco de elementos diferenciados a tantos outros livros que eu já li aqui de Machado de Assis, já conversei com vocês sobre o projeto que Machado de Assis tinha dentro do seu realismo, mas esse livro é um livro que tem um enredo bem compacto, bem fechado. Helena, é um romance um tanto quanto diferente dos outros, talvez por conta da vida e do momento de vida de Machado de Assis. O livro tem um tema muito voltado a mortuário, porque ele inicia com uma morte, termina com a outra, e há elementos assim bem interessantes, como por exemplo um certo conselheiro de Helena, que vai aí traduzindo todo um arcabouço de relações, e nessas conversas, nessas comunicações todas. É um livro especial, é um livro que eu li 2 vezes apenas, e que inclusive partes deles eu vou tentar rememorar, e então vai ser muito interessante estar lendo o romance Helena de Machado de Assis. Esse é um outro livro que eu estou indicando para você, se você quiser
ler, vale muito a pena. Machado de Assis nunca é ruim, os americanos estão descobrindo isso a cada momento, né? Há uma certa onisciência no narrador, naquele que narra a história de Helena. Eu acho extremamente importante, uma linguagem altamente elegante no livro. Os personagens, assim como lá com Ken Follett, são complexos e você tem nas suas mãos uma visão bem sarcástica e irônica da sociedade brasileira, coisa que o nosso querido Machado de Assis sempre fez. Para o próximo livro agora, o quinto, esse livro foi me entregue pela Marta, é do Douglas Murray, escrito em 2017. Ele é um jornalista, ele é um estudioso no campo das sociedades e ele vem questionar um pouco dos processos que vão aos seus passos, agora cada vez mais rápidos, desestruturar o Ocidente, e muitos desses processos vêm umbilicalmente, quer dizer, eles vêm de dentro para fora. Eu vou ler esse livro de certa forma, primeiro porque a Marta que me deu, eu queria ler esse livro, ele é da Aves Rara, e porque eu gosto desse tema, eu gosto do tema da geopolítica, apesar de me prejudicar muito. Quando eu li cartas, entrevistas com Putin, aquilo me atrapalhou muito. Quem me deu uma ajuda aí foi o comandante Farinazzo, depois mandando um pessoal para curtir o vídeo, isso aí me deu um meio que equilíbrio, mas de lá para cá o Yu sempre trabalhando contra, por isso que eu não acredito na melhora da sociedade, sim na melhora de algumas humanidades. Mas é um livro que eu indico para você estar lendo, estar participando e estar cada vez mais se integrando desse mundo que te cerca. Se você existem temas aqui da contrariedade dele com relação ao tal multiculturalismo europeu, já na época em 2017, mas antes disso já indicava que a Europa estava em decadência, ela está, e o próprio Tio Sam também está com seus problemas, né? Ele é um cara com uma linguagem altamente direta, ele é polêmico sim, e ele vai se utilizar de elementos e dados estatísticos confirmados para que ele possa estar defendendo a tese dele. A gente vai estar lendo, tem até um outro livro ali atrás, ó, Os Engenheiros do Caos, que trabalha um pouquinho, não exatamente a mesma coisa, mas trabalha também essa coisa do Deep State e daquilo que está por trás de todo esse processo. Olha aqui, ó. Olha quem está aqui. Vai ficar no meu colo. Na hora que eu estou gravando que tu aparece, né? Calvino, né? O sexto livro, Os Demônios de Loudun, do Aldous Huxley. Gente, esse livro foi escrito em 1952. Esta obra que eu tenho aqui é do Clube do Livro, né? Daquela obra clássica, né? Do Círculo do Livro, perdão. Deixa eu ver aqui a edição dele, quando é que foi. O livro, claro, 1952, mas a edição aqui foi de 1978. Qual é para mim a importância desse livro? Isso é um baita de um suspense histórico, mas baseado, como disse em histórico, numa loucura, ou pelo menos numa possibilidade de uma grande loucura que acontece dentro de Loudun. Você tem um religioso, um clérigo, que a princípio foi acusado de ter uma relação com Asmodeus e fazer com que as noviças da região houvessem possessões sobre ela, fossem dominados pelo diabo. Aí o livro ele é interessantíssimo porque o Aldous Huxley ele explora nessa obra o que é a histeria coletiva, e mais quando ela está determinadamente a partir de elementos políticos ou principalmente dentro de um conceito religioso. Então, obviamente, você vai ter no livro perseguição religiosa, você vai ter um caso efetivo de possessão demoníaca historicizado na França no século XVII. Eu estou lendo ele. Óbvio, quem sabe Aldous Huxley, né? Admirava o Mundo Novo, entre tantas outras obras, mas eu quis ler Os Demônios de Loudun e eu, nessa pincelada de ônibus a ônibus, estou gostando do livro, estou achando o livro interessantíssimo. Esse livro aqui eu já tenho ele há muito tempo. Agora, um livro que foi me dado pelo Rui, recebi já há algum tempo, Os Vanderbroek, Thomas Mann, Decadência de uma Família, mostra
Bom, primeiro, levantando a história de Thomas Mann, todos nós devemos ter um carinho especial por ele, porque ele é filho de uma senhora chamada Júlia da Silva Bruns, nascida em Paraty. Então, quem não sabe, Thomas Mann tem um pezinho no Brasil e na região dos lagos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? O Thomas Mann foi um homem premiadíssimo, né? Ele tem obras assim, digamos assim, que não podem nem... A tua Montanha Mágica, por exemplo, essa semana um do meu irmão mais novo, Alexandre, estava conversando sobre ela e eu gosto muito. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura. E ele traz nesse livro o declínio de uma família burguesa no final do século XIX, a família alemã, que começa a quebrar, e aí todas essas queixumes de um romance altamente psicológico e com uma narrativa como só o Thomas Mann sabe fazer. Uma narrativa muito detalhada, muito detalhista, e que ele nos dá uma herança muito clara de uma análise de como se dava as famílias na Alemanha e na Europa no final do século XIX. Impressionantemente feliz por ter esse livro nas minhas mãos. Tá vendo que eu tô com o Calvino aqui, ele continua aqui no meu colo. Bom, A Era de T.S. Eliot, do Russell Kirk, a imaginação moral do século XX. Impressionante essa obra, detalhada, um estudo maravilhoso. O T.S. Eliot tem um drama. Ele perde a sua esposa para um escritor, que eu prefiro não citar o nome aqui, mas conhecidíssimo no campo da filosofia, falando muito sobre o ócio. Não é o Domênico de Masi não, tá? É o que faz a coisa mais séria ainda. Mas eu prefiro não falar o nome, mas em dado momento isso aqui desmistificado na obra. Isso gerou a ele uma grande tristeza. Ele era um grande dramaturgo, um poeta especialíssimo, e o Russell Kirk vai entrando na alma do T.S. Eliot para poder justificar ou entender a cultura do seu tempo e a forma como a ótica do T.S. Eliot sobre cultura em geral, né? E mais do que isso, os elementos pautados sobre uma questão moral que no caso do T.S. Eliot lembra muito o tal do C.S. Lewis, né? Aquela moral realmente necessária, meio que kantiana, meio que estoica. E essa obra do Russell Kirk é um livraço maneiríssimo. Olha só, continua ele aqui aparecendo no vídeo com vocês. Bom, o último livro, João Guimarães Rosa, nosso querido João Guimarães Rosa, nosso diplomata, o homem mais espetacular que eu conheci em se tratando de grandes romances como esse aqui. O homem que criou o Riobaldo, que criou o Diadorim. Lembram do Tony Ramos interpretando o Riobaldo, e a Bruna Lombardi a Diadorim? Mas que obra fantástica, que realismo mágico que ele faz. O contorno da obra é especialíssimo. Esse livro foi importantíssimo para muita gente, no sentido de conhecer um pouco eu vou aqui criar um neologismo, nordestinismo, essa relação de todos os elementos voltados, seja ao cangaço ou seja à cultura moral daquelas pessoas. E óbvio, um romance praticamente de amor quase impossível, e que foi nos belos tempos de Globo, né? Ele foi muito bem trabalhado pela Globo no seu tempo. Hoje já não mais, não sei nem se a Globo tem competência de criar uma obra como essa, e espero que tenha, mas eu acho que teria muita lacração no meio disso tudo, né?
como se dá o sertão brasileiro, como é o amor no sertão, como é a falta no sertão, como é a guerra no sertão, a luta. Ele vai, obviamente, explorar vários elementos de influência, né? Esse processo do realismo mágico do Guimarães Rosa, ele nos dá a possibilidade de promovermos discussões sobre vários temas e diálogos, inclusive com Ariano Suassuna, por exemplo, né? E óbvio, essas obras aqui, por exemplo, Humberto Eco, de alguma forma vai conversar com o próprio o Guimarães Rosa. Esses elementos todos do Nome da Rosa, ele também se encaixa num bate-papo como crítica, em paralelo à crítica social do livro de Helena de Machado de Assis ou de todos os seus contos. Bom, são esses 9 livros que eu vou trazer, lembrando que o do Guimarães, esse Grande Sertões Vereda, foi me dado pelo Robson, tá? E do T.S. eu recebi de um amigão meu, do Michel. Pastor Michel me entregou esse livro. Esse aqui é da editora Nova Fronteira, do Guimarães Rosa, e quem faz muito livro do T.S. Eliot o Russell Kirk trabalha muito esses elementos, e a editora, deixa eu lembrar aqui, a Realizações Editora, tem 2 grandes obras ligadas ao Russell Kirk que estão ingressas aqui dentro dessa editora. Tá bom, gente? Eu espero então que em 2025 você seja a minha companhia, como eu posso ser a sua. Calvino aqui tinha que estar aparecendo, né, Calvino? Não se sustentou, ele quer ir para a poltrona, mas eu não posso deixar você ir para a poltrona agora, cara, porque a gente está falando no vídeo. Então, como eu sempre digo, né, Calvino? Supere-se, aprenda mais, ler é bom. O que a gente fala? Virando as páginas. Gente, grande passagem de ano, muita reflexão para a vida de vocês, é que eu espero. Tá bom? Até lá, queridos. Até a próxima.